ele fica maravilhado, ele fica contente. Conosco não ocorre a mesma coisa, não deveria ocorrer a mesma coisa. Quando nós encontramos essa joia maravilhosa, todos nós devemos nos exultar. Então essa é a mensagem que o Cristo deixou para nós, né? O reino dos céus é semelhante a uma joia preciosa que todos nós estamos buscando, estamos querendo, estamos ali garimpando, e logicamente quando a gente encontrar essa joia, a gente vai ter a oportunidade de exultar, de ficarmos maravilhados, contentes, enriquecidos. Essa é verdadeiramente a nossa oportunidade de fazermos conforme o Cristo nos orienta. Buscai o reino dos céus, buscai tudo aquilo que ilumina, buscai tudo aquilo que nos faz crescer como espíritos imortais, eternos, que todos nós somos. Então a nossa vida material é muito importante realmente. Ela nos faz crescer, ela faz com que nós descobramos a importância da vida espiritual, mas, logicamente, a gente vai transpondo a nossa vida física com confiança na imortalidade, com confiança naquele que o Divino Amigo observou para todos nós, né? Buscar, em primeiro lugar, o reino dos céus, e não as coisas da terra, onde os ladrões vêm, roubam, né, escondem da gente, fazem com que a gente fique perdido, isso aí. Então a gente deve atentar para isso, né? Não dar muito valor às coisas materiais a quem na vida espiritual, que importa muito mais. Porque na vida espiritual, a verdadeira vida, que todos nós um dia veremos de voltar, de retornar, é essa que conta. É onde nós encontraremos os verdadeiros amigos, é onde nós encontraremos aqueles que labutam lá por nós, aqueles que estão lá orientando por nós, estão validando a nossa encarnação e esperam que realmente nós saiamos vencedores dessa refrega que nós estamos passando na atualidade. Porque a gente pode dizer que realmente é uma refrega muito grande, né? Nós estamos passando aí por um calor infernal, dificuldade de toda ordem, guerra lá no Oriente Médio, nós estamos vendo aí, guerras e mais guerras, e todas essas coisas, é realmente uma refrega que nos preocupa sobremaneira. Então a gente deve virar na misericórdia de Deus, porque a gente sabe que a misericórdia de Deus, ela nunca está desatenta. Jesus, o Divino Mestre, nosso companheiro, está atento. Essa nave, que é o nosso planeta Terra, a nossa escola milenar, ela está aí, diante de Jesus, navegando por mares que vão nos levar a mares tranquilos no futuro, ainda que nós estamos passando por essa dificuldade momentânea. Porque toda dor passa, toda dificuldade passa. O Chico Xavier falou, né? Deixou gravado isso para nós, que toda dor passa, toda doença passa, toda dificuldade passa. Então nós devemos atentar para isso, porque as dificuldades um dia passarão. Então, mais uma vez, a gente sabe que a misericórdia de Deus, sendo infinita, não nos internaria nesse vale de lágrimas, planeta Terra, sem a assistência dos amigos da espiritualidade ou dos encarnados. Nós acreditamos que se não fosse essa proteção, a nossa estadia aqui na Terra, nesse planeta de provas e expiações, seria ainda mais penosa. Imagine você se nós estivéssemos num deserto, né? Nós estamos caminhando por um deserto, e o deserto a gente sabe que é quilômetros e quilômetros de areia tórrida, né? Areia quente, que faz muito mal para nós, para o nosso corpo material. Aí, em determinado momento, apareceu um beduíno montado no seu camelo e falou: olha, lá na frente, em determinado local, há um oásis. Então a gente vai ficar maravilhado. Puxa vida, apareceu aqui um beduíno mostrando para nós onde tem um oásis. Vamos lá saciar a nossa sede, né? Matar a nossa sede, olha que maravilha. De repente aparece um beduíno. É o que ocorre conosco, sabe? Na nossa vida atual. Nós estamos aí nesse deserto, caminhando por essa areia quente,
nós estamos historicando a nossa matéria, o nosso corpo material, e de repente surge ali do nada um beduíno mostrando para nós onde está o oásis. E a gente, maravilhado, logicamente, vai querer encontrar esse oásis para matar a nossa sede. Esse oásis, esse beduíno, nós encontramos atualmente na doutrina espírita. A doutrina espírita é o verdadeiro beduíno que mostra para nós onde está o oásis. Então, quando nós estudamos a doutrina, quando nós buscamos os seus aspectos consoladores, quando a espiritualidade vem mostrando para nós o verdadeiro caminho que nós devemos seguir para encontrar aquele oásis que todos nós queremos, aí logicamente a gente fica maravilhado. Puxa vida, realmente esse beduíno aí mostrando para nós esse oásis foi uma mão na roda nesse momento atual, né? Então nós todos estamos caminhando para encontrar esse oásis, queremos achar esse oásis, estamos vislumbrando ele lá na frente. Ainda não tivemos acesso a ele, mas o caminho está aí diante de nós. Basta que nós queiramos seguir em frente, basta que nós queiramos atuar conforme nos foi prescrito, que nos foi orientado, que nos foi mandado, que aí bola para frente. Agora, essa questão do mentor espiritual é muito importante a gente destacar o seguinte: é uma pena que nós ainda damos muito pouco valor ao nosso mentor espiritual. Em determinados momentos, ele até passa batido, né? Passa esquecido, porque nós preocupamos, às vezes, muito mais com outros aspectos do nosso petitório, do nosso desejo, daquilo que nós queremos, e esquecemos muitas vezes do nosso amigo espiritual. E esse amigo espiritual, apesar de que nós esquecemos dele, muitas vezes nós não focalizamos nas nossas preces, nas nossas orações, ele está ali, indiscutivelmente, ele está ali presente, sabe? Aguardando a nossa manifestação, aguardando o momento em que nós voltemos, ou que nós possamos voltar a ter um colóquio com ele, através do sentimento, através do pensamento, através da oração, da nossa fala sincera, daquilo que nós queremos e por aí vai. Então são coisas, são situações, são premissas que todos nós estamos focados para poder achar um denominador comum. Como você vê, meus amigos, falando assim, meus amigos, né, porque a gente vê o valor, a importância da amizade, e a amizade na casa espírita, ela não pode ser indiferente. Um espírito amigo observou para nós, numa das suas mensagens, o seguinte: se você está triste, vá para uma casa espírita. Porque na casa espírita você vai encontrar amigos, vai encontrar alguém que vai orientá-lo, vai mostrar o melhor caminho, você vai se sentir bem, porque a casa espírita ela fornece toda a condição necessária para você se tornar, se sentir outra pessoa, porque ali as vibrações, elas fazem com que nós sintamos bem, e por aí vai, né? Então na casa espírita nós encontramos os verdadeiros amigos. E ele fala também, por outro lado, que se você estiver alegre, vá para a casa espírita também. Porque é onde a sua alegria vai contagiar os demais. Vocês perceberam como é que as coisas se desenrolam? Na tristeza a gente vai para a casa espírita porque nós encontramos os amigos. Na alegria você vai para a casa espírita, que é onde você vai doar a sua amizade, o seu coletivo, o seu companheirismo, e tornar melhor que a própria casa espírita, um local de fraternidade, um local de boas vibrações, um local onde Cristo se faz presente diante de nós, porque ele diz: onde houver um ou mais ali falando em meu nome, trocando ideias, impressões em meu nome, eu logicamente estarei ali diante de você. Olha que coisa bacana, né? Quando a gente observa isso, deixou muito claro, quando ele falou sobre isso, um ou mais falando em meu nome, eu estarei presente ali diante de vocês, mostrando as minhas vibrações, mostrando a minha amizade, mostrando as minhas orientações,
Então, isso se constitui realmente um grande elo, um elo de amizade, um elo de fraternidade, que faz com que aumentemos a nossa consideração para os verdadeiros amigos. Então, como se vê, absolutamente ninguém segue desprotegido ou abandonado em qualquer circunstância. Então, muitas vezes eu já vi pessoas falando: Deus não gosta de mim, eu estou desamparado, estou abandonado dessa vida, estou depressivo, muito triste. E as pessoas sempre falam isso, né? Deus me abandonou, Deus não gosta de mim, ninguém gosta de mim, meus amigos me abandonaram. Então, é um pensamento muito, vamos colocar assim, muito negativo, que faz com que a pessoa, aumentando essa carga negativa, se afaste dos verdadeiros amigos, realmente, que querem ajudar. E muitas vezes as pessoas querendo orientar, querendo trazer o consolo, não encontram, porque aquela pessoa, estando desorientada, ela não aceita o auxílio, ela refuta o auxílio, né? Muito comum, muito natural isso. Mas, apesar de que ninguém está desamparado, ninguém está abandonado pela divina providência. Jesus falou isso muito claro: ninguém está abandonado pelos pais. E, aliás, quando a gente vê lá no livro dos Espíritos, Allan Kardec perguntando a espiritualidade, Deus se preocupa com todas as suas criaturas, e a espiritualidade deixou isso muito patente, claro. Deus é o Criador de tudo, desde os mais insignificantes dos vermes, Deus se preocupa com todos, porque Deus é o Criador, Deus é o Pai, a sua divina providência, o seu amor, não desampara ninguém. Então, é importante que nós modifiquemos esse nosso pensamento de achar que nós estamos abandonados, que nós estamos desamparados, porque não estamos. Aliás, a respeito disso, nosso querido mentor espiritual, Bezerra de Menezes, eu acredito que todos conhecem, já leram inúmeras mensagens aí, do Bezerra de Menezes, aquele médico dos pobres, e lá no YouTube a gente encontra muitas mensagens do Bezerra de Menezes, falando justamente desse momento de transição que nós estamos atravessando agora. E ele nos orienta como fazer, ele nos orienta como proceder, ele nos orienta como a gente formular as nossas preces, as nossas orações, os nossos pensamentos, que nos fortificarão diante dessas agruras da vida, e por aí vai. Então, quem quiser acompanhar lá o Bezerra de Menezes, pode ver lá no YouTube inúmeras mensagens maravilhosas que ele observa para nós aí. Então, ele disse aqui o seguinte: olha, uma mensagem que nós tivemos a oportunidade de extrair dos seus ensinamentos sobre tudo isso aí que nós estamos falando, né? Ele diz o seguinte: olha, existem benfeitores queridos que vos assessoram na parte espiritual, que participam das vossas noites insones e das angústias dos vossos corações. É impossível a gente não acreditar numa coisa dessa, né? Porque a mensagem vem, uma mensagem psicografada, e que a gente vai perceber que não existe nada de equivocado nessa mensagem. Vejam vocês, existem assessores, benfeitores na parte espiritual que vos assessoram nas nossas atividades, que participam das nossas noites insônias. E meus amigos, quantas noites insônias nós tivemos, por qualquer motivo, por N motivos, determinadas situações, um processo que nós estamos passando de tristeza, de dores. Cada um sabe a dor que vai no seu coração, né? Como diz a música. Então, isso faz com que nós tenhamos noites insônias realmente. E aí o Bezerra de Menezes observa para nós: nas nossas noites insônias, nós encontramos o nosso mentor espiritual a nos proteger, a nos orientar, a nos dar força, ainda que nós às vezes não os vejamos, não é verdade? Mas através do pensamento, sempre o pensamento, sempre o sentimento, sempre as ondas vibracionais vão fazer com que nós percebamos a presença dos nossos mentores no ambiente, nos mostrando o melhor caminho, nos direcionando, nos dando confiança.
O que importa é isso, realmente aumentemos a nossa confiança. Então ele completa aqui, ó, aprendei a ouvi-los, vejam vocês, aprendei a ouvi-los, sintonizando com esses anjos tutelares, através da oração, pelo pensamento voltado para o bem. Vocês perceberam? Então a gente precisa ficar lá, me ajuda, não. Basta que, conforme o Cristo orientou, entremos no nosso quarto e façamos a nossa oração. Esse nosso quarto é o nosso íntimo. Onde nós estivermos é um momento propício para a gente fazer um momento de reflexão. Façamos uma oração, façamos uma reflexão, façamos um pedido, um clamor de ajuda, e eles vêm no momento que nós quisermos. Eles vêm, estão ali para nos auxiliar. É ordem do Pai, é um ordenamento da divindade, que eles nos auxiliam a todo momento. Então aprendamos a falar com eles através do sentimento, através do pensamento, através do coração, para que assim as nossas rogativas sejam atendidas. E nessa história toda que nós estamos aí procurando internalizar, nós não poderíamos deixar de citar o nosso mestre maior, Jesus de Nazaré, nosso companheiro de todas as horas, nosso divino amigo, espírito da mais alta envergadura, que também deu muito valor à verdadeira amizade. Jesus deu valor à verdadeira amizade. Como nós sabemos, em primeiro lugar, ele recolheu os 12 apóstolos para auxiliá-lo no seu ministério. Então, vejam vocês, ele precisava de amigos no plano físico, sabe? Ele não poderia fazer toda a sua trajetória, o seu ancianato, se ele não tivesse amigos, se ele não delegasse poder. Tanto é que ele recolheu aqueles 12 apóstolos como uma ideia que seria duradoura no futuro. Todos nós poderíamos arregimentar os amigos para nos auxiliar, tal qual fez Jesus. Então, Cristo, ele arregimentou esses 12 apóstolos, criando o seu colégio apostólico e os tornou amigos. Criou aquele vínculo de amizade. Tanto é que você sabe a história do Judas, né? O Judas foi um dos que traíram ao Cristo. E naquele momento lá, quando Judas chegou para poder trair Jesus com um beijo, nós sabemos bem essa história, Jesus olhou para ele, enternecido, e falou: Judas, meu amigo, aqui veio, por que vieste, a que vieste, qual é a sua intenção? Então vejam vocês, né? O Cristo, no espírito da mais alta estirpe, da mais alta bravura espiritual, olhou para o Judas e falou: meu amigo, a que vieste? Chamou-o de amigo, mesmo sabendo que o Judas o trairia. Vocês perceberam? Então Cristo era um espírito sem mácula, um espírito que sabia que todos eram amigos, ainda que naquele momento estava agindo diferentemente da verdadeira amizade, mas é aquele que encontrou na amizade tudo aquilo que ele necessitava. Então, primeiro ele recolheu os 12 apóstolos para auxiliar no seu missionário, fez todo aquele trabalho maravilhoso que nós conhecemos no Evangelho, todas aquelas situações que nós já visualizamos, cura de leprosos, levar o ensinamento em determinados locais, cruzar aquelas áreas áridas e por aí vai. Realmente foi um trabalho que somente cabia a verdadeiros amigos. Se não fossem amigos, muitos debandariam. Ah, não, vou fazer isso não, muito cansativo. Mas, no entanto, seguiram com ele, né, cumprindo as suas ideias, as suas orientações, e foram com eles até o fim. Então, Jesus deixou gravada a seguinte assertiva a respeito da amizade. Vejam vocês, olha, está em João, capítulo 15, versículo 15. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos,
Porque tudo quanto ouvi de meu Pai, eu vos tenho dado a conhecer. Gente, olha que maravilha. Jesus, por exemplo, conforme nós falamos, Espírito da mais alta envergadura, deixou, transmitiu, retransmitiu, deixou a paz, deixou todo mundo ciente, deixou todo mundo apóstolos da sua missão, da sua verdadeira missão, daquilo que ele ouviu do Pai. Por que ele ouviu do Pai? Ele quer que todos nós sejamos salvos, que todos nós tenhamos o verdadeiro destino, que é quando nós nos tornarmos espíritos puros, a gloriosa destinação. Então todos nós estamos fadados a atingir a gloriosa destinação como espíritos eternos que nós somos. Espíritos imortais, espíritos eternos. Olha que bacana quando se fala assim, né? Espíritos eternos, espíritos imortais. Aí a gente aprende, a gente internaliza, a gente conceitua que a morte não existe, porque a morte é apenas uma passagem de um plano para outro. Então tudo isso aí vai ser inserido em nossa individualidade espiritual e a gente trabalha melhor. A gente aceita melhor as agruras da vida, a gente entende essa amizade que o Cristo tem para nós. A gente trabalha melhor essa verdadeira amizade, entende que realmente o Cristo é o nosso verdadeiro amigo, é o nosso verdadeiro mentor espiritual, o nosso espírito tutelar e por aí vai. Então Jesus compartilha conosco as benesses provindas do nosso Pai Celestial. Isso é que é ser um verdadeiro amigo. Vamos supor, se fosse um outro, se fôssemos nós encarnados aqui, que recebêssemos uma notícia, logicamente a gente ficaria em dúvida, né? Vou passar essa notícia para frente, não vai adiantar, aquela pessoa não vai estar gabaritada a aceitar, não está propensa a aceitar, às vezes vai refutar, não vai querer isso, vai querer aquilo, aquela coisa toda. Então não vou levar essa notícia no momento atual, não, vou deixar para uma ocasião mais propícia. Mas o Cristo não, o Cristo sabia. Ele sabia de tudo, ele tinha entendimento de tudo, ele tinha amor por tudo, amor por seus amigos, amor por aqueles que compartilhavam com ele aquelas situações, e ele quis deixar isso muito claro. Tanto é que ele falou: vós sereis meus amigos se fizerem o que vos mando. Tudo ele então se resumia essa questão da amizade, da fraternidade, do entendimento. Vós sereis meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Esse é o verdadeiro valor de uma amizade. Quando nós perguntamos, né, se nós sabemos avaliar, aquilatar o valor de uma verdadeira amizade, é isso que deixou claro para nós o Cristo de Deus, quando Ele trouxe para nós as orientações provindas da divindade do nosso Pai maior e quis que todos nós soubéssemos disso. Não escondeu nada, mostrou para nós, deixou muito claro qual o caminho, qual é a situação, qual é a oportunidade, como nós deveríamos fazer, como nós deveríamos agir, como nós deveríamos atuar para poder atingir o reino dos céus. Então está tudo escrito aí no Evangelho do Cristo. As orientações, as parábolas, os ensinos, tudo está lá, tintim por tintim. Agora nós ainda temos muita dificuldade para entender tudo isso aí, não é natural. Porque nós ainda somos espíritos rebeldes, somos espíritos preguiçosos, somos espíritos que não queremos nada com a dureza. Então é importante que, vez ou outra, a gente procure entender, né, como diz o Bezerra de Menezes, olhar aquilo que os nossos mentores estão programando para nós e, através da audição mental, espiritual, a sintonia, entender o que a espiritualidade está aí fazendo para nós. Qual é o processo que está sendo inserido agora, nesse momento atual, que nos levará para a verdadeira vida quando o planeta se tornar planeta regenerado. Quando for morada de espíritos bons, será que nós queremos ou vamos querer estar nessa fase do planeta de morada de espíritos bons? Lógico que sim. Né? Vai ser uma vida, com toda certeza, muito melhor do que essa da atualidade. Esses momentos de dificuldade pelos quais nós estamos passando. Então, meus amigos, Jesus é o nosso amigo de todas as horas. É o nosso divino amigo,
E deixou muito claro quando ele falou que quem me segue nunca ficará em trevas. Então sigam, ele convida, né? Ele propõe que nós o sigamos. Ele propõe que nós tenhamos atitude de segui-lo. Aquele que quiser vir após mim, né? Que deixe sua cruz, abandone sua cruz, ou carregue sua cruz, uma coisa assim nesse sentido, renuncie a sua cruz e venha, me siga. Deixe tudo aquilo que às vezes nos impede de fazer, né, que impede que o nosso caminho seja aclarado, seja modificado. Então, voltando mais uma vez naquela questão, quando nós propomos no início da nossa fala, os amigos são importantes? Sim. Nós podemos viver sem os nossos amigos? Até poderíamos em determinado momento, quando nós quisermos, né, estar num processo aí de meditação, um processo de inclusão e outras coisas mais, não tem problema ali naquela situação. Mas, na maioria das vezes, os nossos amigos são muito importantes na nossa vida atual. Então, para a gente avaliar o valor, né, para a gente aquilatar, para a gente entender o valor da nossa amizade, vamos ver aquilo tudo que os nossos amigos nos trazem, para que assim a gente possa ter aquele ponto importante que nós já mencionamos, alegria e satisfação. O nosso amigo traz alegria e satisfação, o nosso amigo é fiel, o nosso amigo é sincero, o nosso amigo está ali disposto a nos orientar, o nosso amigo está ali propenso a vencer as dificuldades da vida conosco e, consequentemente, situações que nós mesmos colocamos na nossa vida diária. Amigos são importantes, amigos são necessários. Nós não podemos dispensar os nossos amigos porque eles vêm desde vidas passadas, quando nós estamos nesse processo de ir e de vir para o mundo material, quanto a volta para a parte espiritual. Então nós encontramos os nossos amigos, nós viemos para cá e reencontramos os nossos amigos e assim sucessivamente. Basta ver que em determinado momento, quando nós encontramos um amigo na nossa vida, a gente sente por ele uma afinidade enorme. Não é verdade? Tem amigos que a gente tem uma afinidade, um carinho que a gente não sabe de onde vem. Ao passo que outros aí a gente tem certa algeriza. Mas mesmo assim a gente vai procurar internalizá-lo, a gente vai procurá-lo, fazer com que ele entre no círculo de amigos, para que todos nós nos sintamos bem. Meus amigos, diante do que nós expusemos aqui, do que nós colocamos, que saibamos valorizar os nossos verdadeiros amigos. Aliás, tudo precisa ser valorizado na nossa vida atual, né? Tudo tem que ser valorizado. Porque quando se coloca um valor em determinada situação, a coisa se torna muito mais propensa a nos trazer alegria e consideração, quando nós valorizamos aquele companheiro que está ali ao nosso lado. Quando a gente procura ver aquele companheiro e compreendê-lo, ouvir o que ele tem para falar. Nós estamos lendo na atualidade um livro muito bom, que se chama Mereço Ser Feliz, do Espírito Hermance Truffaut. E ela fala o seguinte, num capítulo, lá determinado capítulo, ela diz o seguinte: confessai-vos uns aos outros, principalmente na casa espírita. O que significa confessar-vos uns aos outros? Quando nós estivermos na casa espírita, logicamente a gente traz um determinado problema. Todos nós temos problemas, ninguém é isento de ter problemas na vida. Não é verdade? Então, quando nós viermos, adentrarmos a casa espírita, que encontremos o verdadeiro acolhimento da casa espírita, daqueles que estão lá, os verdadeiros amigos, tanto espirituais quanto os que estão ainda na matéria. Então ela diz o seguinte: confessai-vos uns aos outros, aprendamos a falar, olha, eu estou com um problema, agora eu estou passando por esse problema, como é que a gente pode ser auxiliado? Que livro a gente pode ler que nos trará a devida orientação? Com quem nós podemos conversar que tem uma palavra amiga que vai fazer com que o nosso moral seja levantado nesse momento?
Então, a casa espírita vai ter aquela pessoa que vai ter essa responsabilidade de fazer com que aquelas pessoas elevem o moral, saiam dali satisfeitos, alegres, redimidos, com confiança, com fé naquilo que ele veio buscar. Então é preciso que nós aprendamos a valorizar, né? Valorizar todos os momentos, agradecer os momentos atuais pelos quais nós estamos passando, que nos fortalecem, nos fazem crescer. Agora, uma pergunta que nós fazemos a todos é o seguinte: Deus pode ser o nosso amigo? Pode, né? Porque às vezes as pessoas falam assim: ah, Deus está tão intangível, né? Tão inatingível, que às vezes a gente fica assim: puxa vida, estou pedindo a Deus, eu peço as coisas, Deus não me atende, eu estou te pedindo, as coisas às vezes não vêm. Então a pergunta que se faz é o seguinte: será que Deus pode ser o nosso amigo? Pode. Perfeitamente, pode sim. Tanto é que ele é o nosso amigo, que ele sabe das nossas agruras. Imagine você se ele não fosse nosso amigo, se ele não estivesse ali disposto a estar diante de nós, conosco, em todos os momentos, né? Aí o André Luiz faz a seguinte mensagem: olha que bacana. Faça de Deus o seu mentor, o seu companheiro, o seu amigo e o seu sócio. Isso é a palavra do Espírito André Luiz. É claro que a gente não vai chegar até essa questão, por exemplo, de pedir coisas materiais, nem a Deus, oh meu Deus, eu posso ganhar na loteria, essas coisas todas aí. Não, não é dessa maneira. O André Luiz fala que nós devemos fazer de Deus com essas características para nos auxiliar nos momentos mais propícios pelos quais nós estejamos passando sofrimento, né, as agruras, essas coisas todas. Aí que ele vai ser o nosso amigo, vai ser o nosso companheiro, vai ser o nosso sócio, no intuito de auxiliar, né, de mostrar